Eu acho que a dificuldade de crer que há submissão e que se houver submissão torna o outro menor é uma visão muito humana e corrompida do que é autoridade e submissão, né? Porque a gente olha para a história de um rei e dos submissos, né? Ou de até os maridos e as mulheres, né? E pelo coração corrompido era isso mesmo, nós somos a nobreza, vocês são os plebes aí, né? E havia todo o tempo essa distinção de valores, né? Mas aí nós estamos falando de um ser completamente santo, perfeito, né? E que pelo que você lê, a forma que você lê, é uma alegre submissão, né? É uma prazerosa submissão, né? Ali, então, pelo menos lendo Jesus encarnado ali, né? Não é, você vê que talvez a nossa leitura como humanos, né, corrompidos, porque eu já vi isso eu lembro que a gente estava numa conversa sobre era uma mesa sobre liderança, tal, e alguém fez uma pergunta sobre essa questão de ser submisso à liderança e tal, né? E aí eu comecei a falar um pouco sobre isso, porque toda vez que a gente pensa em liderança, a gente sempre pensa em privilégio. O fulano se tornou um pastor. Agora ele tem uma vaga melhor no estacionamento, agora ele vai melhorar os salários, sei lá. Então você pensa nos privilégios. Mas a verdade é que ser chamado a um ministério é um chamado a perder, né? Se você for viver ministério de verdade, bíblico, é um chamado a perder. É claro que há o privilégio de estar servindo ao Senhor, mas a verdade é que é um chamado a... Eu brinco com o pessoal, poxa, você plantar uma igreja é colocar uma placa, traga os seus problemas, né? Reúnam todos aqui e nós vamos fazer alguma coisa por vocês. Poxa, não é privilégio como o mundo vê, né? Sim. Então, eu acho que se a gente começar a compreender isso, fica até mais fácil de olhar para uma visão como essa, né? E aí tem um outro livro, e até o Pedro ia vir aqui, junto com o Iago, junto com o Guilherme, para falar desse livro. Infelizmente, eu fiquei doente no dia, a gente não pôde fazer o nosso episódio, mas vamos ver se ainda acontece. E vocês escreveram um livro juntos sobre teologia coaching. Isso. Né? Esse é o nome? O nome do livro é Você é o Ponto Fraco de Deus e Outras Mentiras da Teologia do Coaching. Da Teologia Coaching. Qual é o perigo desse tipo de teologia? Cara, o grande perigo que eu vejo é você ir tratando Deus como plateia na sua vida. Como aquele que ele tá ali para te ajudar, para te orientar a chegar aonde você quer. Esse é o grande perigo. Você tirar Deus do centro da sua vida. E quando você tira, tudo desmorona. Né? O que adianta você ganhar o mundo e perder a alma? Né? Então tudo desmorona. Você começa a amar mais outras coisas. Por exemplo, é muito comum alguns coachings, né, trabalharem com o seguinte: faz um mural para você, para toda vida que você acordar, você olhar para ele, para você visualizar, e você vai sair de casa porque você vai conquistar aquilo. E aí no mural tem uma mansão, um carro, dinheiro, viagens, o corpo sarado e tal. Geralmente tem isso. E, cara, isso é liturgia. Isso é liturgia. Isso é devocional que o cara tá fazendo quando ele acorda, contemplação. Então isso molda os nossos hábitos. Isso, James Smith fala muito sobre isso, né? Isso molda os nossos hábitos, molda os nossos desejos, molda o nosso coração. Então você passa a ser moldado por aquilo que o coaching quer te oferecer. Ou a gente poderia falar sobre qualquer outra coisa, né? Sobre aquilo que a cultura quer te oferecer, né? E não mais sobre Deus, não mais sobre a vontade de Deus, não mais sobre o caráter de Deus, né? Não mais sobre o que Deus tem para nos oferecer de verdade. Então isso muda a nossa visão de Deus, e mudando a visão de Deus, muda os nossos hábitos, muda a nossa vida, muda os nossos desejos de coração, porque nós somos guiados pela visão de Deus que nós temos. A visão de Deus nos leva à visão de vida, e a visão de vida nos leva aos nossos hábitos, nossas escolhas, nossos desejos. Então o coach, ele perverte tudo isso. Então ele vai nos levar a um cristianismo mais nominal, né? Um cristianismo mais afastado da verdadeira comunhão, do lidar com o pecado, da comunhão com a igreja. A gente está buscando coisas que não deveriam estar em primeiro lugar, e o resto da nossa vida sendo deturpado, né, por conta disso. E vai potencializando ídolos mesmo, né? Eu gosto muito de uma passagem que Jesus, eu não vou lembrar agora aqui o capítulo, mas João Batista, tem 2 discípulos de João Batista, né? E aí eles veem Jesus e eles começam a seguir Jesus. E aí a Bíblia diz assim, que Jesus olhando para trás, ou seja,
Jesus viu 2 caras seguindo ele. Jesus vira para trás, né? E tem 2 caras seguindo ele e pergunta: o que vocês estão buscando? E essa frase, né? Se você pensar hoje nesse mundo do coach da alta performance, é essa, né? O que você quer? Né? Porque esse mural é disso, né? O que você quer? O que você quer? Né? E essa pergunta, para mim, traça uma linha, né? Para separar discípulo e multidão, né? Porque os dois estão ali perto de Jesus, né? Porque você pega essa galera que vai ficar usando a Bíblia, usa textos bíblicos, usa Jesus, usa oração, usa jejum, usa um monte de coisa. Então ele tá perto ali, né? Mas para mim essa pergunta traça a linha. O que você quer? Sim. Né? E aí eu até uma ilustração que me veio à mente é como é que você vê Jesus, né? Você vê ele como Uber, como um taxista, né? Falando assim, olha, eu quero chegar lá, você me leva? E aí você pega uma carona com ele e fala, ó, eu quero prosperidade, eu quero ser o melhor youtuber do Brasil, eu quero o corpo sarado, eu quero a família perfeita. Você me leva lá? E aí quando você chegar lá, você sai do carro dele, porque você chegou, né, onde você queria, e ele era esse trampolim para onde você queria chegar, né? Aí eu falo, ou você enxerga como aqueles caras enxergaram, porque aqueles ali eram discípulos, né? Porque é muito legal porque ele pergunta, o que vocês estão buscando? E a resposta deles, é outra pergunta, né? É, mestre, onde você mora? Né? Como que dizendo assim, eu não quero que você me leve para lugar nenhum. Eu quero estar com você. Onde é que você está hospedado? Que eu quero ir lá ficar com você. E ali é a pergunta de uma noiva, né? É a pergunta de uma esposa, né? E ela entra no carro e não para você me levar para algum lugar, né? Vamos para casa, né? Vamos estar junto, né? O nosso objetivo é você. E o discípulo é isso, né? Eu quero ser igual a você. Eu quero aprender com você, eu quero olhar para você, eu quero ver você vivendo, eu quero me parecer com você, eu quero ser uma cópia sua, né? Essa é a parada do discípulo. Isso. Né? Vou usar essa agora do Uber, ficou muito boa. Foi boa, né? Uma pregação, mas rapaz, Douglas uma vez me falou isso. Não precisa nem usar o Douglas. Tem que dar os créditos. Porque vai que o Douglas ouviu em algum lugar. Mas é isso, cara. Jesus é o centro da Bíblia, Jesus é o centro do universo. Ele precisa ser o centro das nossas vidas também. Se não for, nós estamos perdidos. E perdidos achando que estamos achados. Mas estamos perdidos. Porque a parada pra mim é que às vezes a gente não entende, é que ao pecarmos, o que quebrou em nós é exatamente o instrumento de querer, né? A gente quer errado, né? Pô, cara, se a gente fosse fazer tudo que a gente quer, a gente tava destruído, né? A gente já tinha matado alguém, a gente já tinha perdido a família, perdido a esposa, tava com doença, se a gente fosse fazer tudo o que a gente quer, a gente tava destruído, né? Porque tá quebrado, né, essa parada em nós. Eu não sei querer, né? Então quando alguém pergunta, e aí, o que você quer? Não comece por essa pergunta. O que eu preciso, né? Exatamente. Eu gosto muito de uma ilustração de Piratas do Caribe, porque o Jack Sparrow tinha uma bússola, que o pessoal achava que a bússola era quebrada, que não aponta para o norte, mas a bússola apontava, na verdade, para o que o coração do dono da bússola mais deseja. Né? Eu não lembrava disso, né? A bússola aponta para isso. Então a bússola apontava para onde ele mais desejava. E a nossa bússola precisa apontar para Jesus. Se ela não apontar para Jesus, a gente vai pelo caminho errado. Então a gente precisa dessa recalibração de bússola do coração. E a palavra de Deus faz isso. O culto faz isso, o discipulado faz isso, a nossa visão correta de Deus recalibra nossos corações para apontar para Jesus. Então nós precisamos o tempo todo da repetição do culto, do devocional, do discipulado, da comunhão com a igreja, da leitura da palavra, da oração, da adoração, para nós estarmos o tempo todo recalibrando o coração, porque o pecado vai fazer isso, vai desnortear a nossa bússola para outras coisas. Nós precisamos estar sempre focados em Jesus.